Eu não preciso trazer para vocês aqui o quanto leva tempo, energia e a necessária preparação para a gente conseguir implementar uma cultura de resultados em qualquer time e organização. Dessa forma, busquei entender quais que eram os principais pontos de atenção, quais coisas ali se repetiam em um processo de implementação. Eu percebi, e acho isso interessante, que alguns pontos que se apresentaram no momento de implementação de uma metodologia, de uma nova forma de fazer um processo, por exemplo, também trazem similaridades com o momento que um produto novo chega ao mercado. Mais à frente vocês vão conseguir entender onde eu quero chegar nisso, mas é importante também trazer que para um momento onde uma implementação dessa metodologia acontece, a rotina do time também é impactada. E quando a gente consegue olhar de uma forma sistêmica para o todo, a gente sabe que são momentos concorrentes. O ato de propor uma nova metodologia, uma nova forma de fazer aquele processo, concorre diretamente com as atividades cotidianas que aquela equipe tem. E aqui é muito importante dizer que atividades cotidianas podem ter parecido nos outros vídeos que são desnecessárias, mas aqui nesse vídeo eu queria trazer que elas são necessárias e importantes de entrar no contexto, no cálculo para essa implementação de uma nova metodologia, um novo processo. Estou falando isso partindo do princípio que a gente precisa ter um mapeamento de riscos de quais são os principais pontos que vamos precisar atacar, e aqui atacar do ponto de vista ter como pauta e colocar como foco, para que aquela implementação aconteça da melhor forma. É, Trazendo essa reflexão, foi que eu comecei a olhar para esses pontos de atenção que eu tinha comentado e cheguei a uma conclusão, cheguei a um conhecimento, porque no livro de alguma forma já é bem posto que existem três perfis dentro desses times, que quando a gente faz uma comparação e traz a olhar sistêmico para precisamos implementar um novo modelo de gestão ou um novo modelo de processo, mas em contrapartida também precisamos continuar entregando os resultados diários, né, aqueles cotidianos e rotineiros da área. Esses três modelos tendem a se mostrar cada vez mais. Esses três modelos, estou trazendo aqui nomes mais fáceis de assimilar, mas que podem ser entendidos em outras bibliografias aí, em outros termos, mas quis me focar aqui em algo que fizesse mais sentido no entendimento, né? É, Esses pontos de atenção desses perfis são muito voltados ao quão engajado ele está no processo de melhoria. E aqui o que eu quero trazer é o que faz ele chegar nesse momento, né? O que faz ele estar nesse perfil e o que fazer com esse perfil no momento da implementação desse produto, desse processo, tá? Esses três perfis eu trouxe aqui, o primeiro sendo os resistentes, o segundo sendo os potenciais e o terceiro sendo os modelos. Quero começar falando com os modelos, né? Imagina que a gente está em um momento de busca por uma implementação eficiente de uma metodologia ou de um novo processo. Quando a gente olha para o perfil de modelo, ele é aquela pessoa que vira o braço direito do gestor. É aquela pessoa que entende que aquele processo é necessário, entende o impacto e a geração de valor que aquele processo ou nova iniciativa vai gerar, né? Em alguns contextos, como eu tinha comentado para vocês, esse termo aqui de modelos é usado como early adopters. E aí, early adopters é um termo cunhado muito mais para produto, quando a gente olha para quais são os primeiras pessoas a engajar no uso daquela ferramenta ou naquela plataforma. Então, os modelos têm esse perfil, né? Eles são motivados, e aí a motivação vem também do quanto eles veem o valor naquele produto, ou naquele serviço, naquele processo, nesse caso que a gente está trazendo aqui. E além disso, existe o engajamento. Essa pessoa, ou esse perfil, tende a precisar de menos ações para que esteja engajado no projeto de implementação. Então, o que é que eu queria trazer sobre modelo, primeiramente, aqui, né? Todos os três perfis são super necessários. Vocês vão ter algumas dúvidas quanto a isso no futuro, enquanto eu for falando aqui, mas vou trazer também. Os modelos, eles têm o papel mais claro dentro dessa estrutura, que é basicamente ser a força motriz. É importante que esses modelos sejam mapeados, então as pessoas que têm o perfil de modelo, que são aquelas pessoas que estão
com perfil de early adopter da metodologia, da implementação, estejam motivados e engajados, precisam estar em algum nível, sendo as pessoas que também fazem de algum nível a governança desse critério, né? Então, provavelmente, as pessoas que estiverem nesse perfil de early adopters tendem a ser a liderança, as lideranças que propuseram essa implementação da metodologia, e alguns outros líderes de menor escalão. Porque a ideia aqui é ter o engajamento das pessoas. E a liderança, querendo ou não, é um fator de engajamento um pouco mais intrínseco do que a motivação um pouco mais falada, né? Então, essa estrutura hierárquica também traz um papel de modelo. Dado que a pessoa tem o perfil de modelo e está na liderança, essa pessoa traz motivação e engajamento para as outras pessoas dentro da hierarquia, né? Então, o perfil modelo tem o papel de ser o tocador de tambor, né? O que vai dar o tom de toda aquela discussão, o quanto as pessoas vão absorver, o quanto aquela pessoa também absorveu. Afinal, essa pessoa precisa ser um patrocinador. E aí, em alguns níveis é patrocinador financeiro, em alguns níveis é patrocinador operacional, de fazer aquilo acontecer, além de ter também modelos que têm um papel de patrocinador tático, que é uma pessoa talvez que vai acompanhar essas métricas, que vai criar os rituais. Então, muito mais ali na parte da organização e infraestrutura da metodologia. Então, esses modelos precisam estar numa estrutura onde eles vão ser a voz do projeto, ou da implementação ou da iniciativa. Chegamos aqui no perfil potencial dentro da implementação. Esses perfis potenciais, aqui ele é o mais comum, tá? Então, se a gente fosse fazer um corte dentro de uma área, provavelmente esses são os perfis que refletem 70% a 60% do time. Esses perfis aqui, eles são aquele da boa vizinhança. O objetivo dele na implementação, no novo produto, é fazer o mínimo nas mudanças só para ser bem visto. Então, mostrar aquela questão, ó, tô aqui com você. Mas quando vai olhar mesmo para o dia a dia, eles levam muito mais em consideração os pontos de rotina, de cotidiano, né? Daquilo ali que ele já está acostumado a fazer, do que os pontos de evolução e melhoria que está sendo buscado pelo time ou pela organização. Os potenciais, eles têm esse nome, e aqui dentro da biografia a gente traz esse termo, potenciais, porque assim como os resistentes, né, eles ainda mostram um certo, uma certa lentidão na adaptação a essa evolução, mas também se mostram positivos, entre muitas aspas, sobre o quanto eles veem como valor. E aí aqui é importante dizer que eles mostram a positividade porque eles não fazem as ações positivas que são esperadas. Ou pelo menos a gente percebeu que a maioria das ações são negligenciadas. Então, os potenciais têm um papel, na verdade, aqui, além de ser o grande número de colaboradores que a gente tem, esses são os que a gente consegue, entre aspas, tornar modelos. É aqui que entra a necessidade de ter um plano de ação para esses times que não têm papéis tão claros. Então, desculpa, perfis que têm papéis tão claros, que nesse caso que eu estou trazendo aqui são os potenciais e os existentes. Para o caso dos potenciais, olhando com bons olhos para esse perfil, a gente precisa entender que eles não estão engajados, talvez por alguns pontos aqui que pode ser. Falta de entendimento, então é importante trazer um plano de ação de comunicação para esse ponto. Falta de engajamento, então aqui é um pouco mais sobre rotina, então como pensar em um plano de ação para tornar aquele processo, aquela implementação de forma rotineira, como que a gente minimiza os impactos, as atividades e as entregas para que essa implementação seja feita aos poucos, sem muita dor, e que também facilita para esses que querem fazer o que fazem o mínimo, que o mínimo já funcione. Então, quando a gente começa a olhar para os potenciais aqui, são pessoas que têm a capacidade de chegar a se colocar como modelos, mas é necessário também
um investimento em energia, um investimento em recursos, e aqui eu não estou falando necessariamente de dinheiro, pode ser recurso técnico ou até motivação, um momento ali de conhecimento. Então, esses potenciais têm um papel crucial, primeiro, pelo volume, segundo, pela potencialidade. Então, transformar esses potenciais em potências é o que o plano de ação para esse perfil precisa ter na implementação. E aí a gente chega nos últimos, mas não menos importantes, que são os existentes. Apesar de que é muito fácil trabalhar com os modelos, a gente consegue ver bons frutos se a gente trabalhar com os potenciais, é aqui nos existentes que a gente precisa ter o grande ponto de atenção. Essas daqui são as pessoas que não aceitarão a mudança e que elas continuarão com grande parte da atuação como já era do início. Aqui é importante trazer que são as pessoas que estão mais acomodadas e que têm um perfil mais voltado para execução. Então, essas pessoas da execução, talvez a um nível até operacional, analistas e tal, apesar de terem uma visão técnica, né, mais conceitual das coisas, tendem a se colocar nesse perfil de resistente por medo da mudança. Então, o que eu queria trazer principalmente como ponto de plano de ação para os resistentes aqui é a comunicação aberta, em trazer que, na verdade, esse medo que eles estão tendo, porque normalmente a resistência à mudança é o medo da mudança, como que vai impactar positivamente nesses processos. Então, se eu fosse dividir aqui, né, um pouco das ações que eu estou falando, para os modelos eu daria o palco, então seriam as pessoas que precisariam levar, que precisariam seguir e trazer de ser o direcionador dessa implementação. Os potenciais são o nosso futuro, então é aqui que a gente precisa gastar a energia em tentar fazer com que eles se engajem no processo, mas para os existentes, que aí eles tendem a ser até um percentual menor do que os modelos, para esses existentes, a gente precisa trazer planos de ação quanto à comunicação. Essas pessoas só não se tornam potenciais ou modelos, claro, existem algumas exceções, mas salvo essas exceções, a grande maioria dos existentes são os que têm medo da mudança. E é aqui que eu queria bater. O medo da mudança provoca a grande parte da não implementação das metodologias, seja ela a metodologia ágil, seja ela a metodologia estratégica, operacional. O que a gente precisa trazer é planos de ação ou formas de atuar com esses perfis que a gente já consegue ter uma visão prévia, né? A ideia desse vídeo é trazer para vocês uma visão de que existe a forma de se planejar previamente e criar plano de ação para possíveis cenários que apareçam. Falo um pouco mais sobre isso nos outros vídeos. Se você gostou, compartilha, me segue, curte e nos vemos na próxima.